Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí, com muita saúde e crochetando bastante. Na aula de hoje vamos iniciar um jogo de banheiro aí bem lindão. E para vocês que me conhecem sabem que eu gosto de fazer as 5 peças, né? De jogo de banheiro aqui para vocês terem aí, para depois fazer para cliente de vocês. E no final eu sempre faço uma passadeira. Só que esse modelo que a gente vai fazer aqui, que são o modelo de square, eu já tenho a passadeira aqui no canal, mas eu perdi a foto. Pois é, eu perdi a foto. Mas enfim, eu vou deixar a videoaula que eu emendo aqui os square, vou deixar nesse cantinho no final da videoaula, tá? De todas as videoaulas, da tampa do vaso, do tapete, do pé do vaso, da caixa acoplada e do porta-papel higiênico. Eu vou deixar a videoaula aqui que eu ensino a emendar sem cortar o fio. Você pega o primeiro square, emenda todos até o final sem cortar a quantidade que vocês quiserem. Depois faz o bico e depois corta o fio. Então você tem só 2 fios aí para remate na hora de emendar esse tanto de square. Lógico, tem os fios dos square que vocês vão fazer, né? Do quadradinho aqui da vovó, ó. Que é esse que a gente vai utilizar. Lá na passadeira, eu fiz como se fosse a florzinha. Eu fiz aqui colorido com multicolor e fiz a base aqui em volta verde, tá? Aqui na videoaula eu vou ensinar também, todo começo de videoaula eu vou ensinar o quadradinho, porque tem muita menina nova, muita crocheteira nova aqui, que ainda não sabe fazer o quadradinho, tá? Então eu vou ensinar desde o começo. Na tampa do vaso vai ter um meio square também, que é um square só pela metade. Eu vou ensinar também direitinho pra vocês. E já vou estar utilizando esses squares aqui que eu fiz. Vou mostrar todas as cores pra você, porque eu tô utilizando sobras, tá? Pra fazer os squares aqui direitinho. Esse bloqueador aqui que vocês estão vendo, eu encaixar meu square aqui, também já tem ensinando a fazer ele, tá? Esse bloqueador aqui, deixa eu tirar meu nominho daqui. Tem ensinando, eu ensinei vocês aqui fazer esse bloqueador aqui. Ensinei a furar. Aqui eu uso agulha de tricô, ó, pra colocar os square, pra eles ficarem bem arrumadinhos assim, na hora de você crochetar fica bem mais fácil. Eles ficam bem mais quadradinhos, bem mais bonitinho. Então, pra fazer aqui as peças dos jogos de banheiro, eu vou utilizar as seguintes cores. Todas essas cores aqui são da FFA, mas quando termina o cone, eu acabo enrolando assim, ó, no enovelador, e eu não guardei os rótulos, mas eu vou falar para vocês as cores, se vocês quiserem anotar aí. Vocês estão vendo que tem 6 tons aqui, ó. São todos lá da FFA Barbantes. E vou utilizar para fazer a emenda de todas as peças do jogo de banheiro e o detalhe do bico, né? Vou utilizar os barbantes da FFA. Esse aqui é o cru, vocês podem ver que é um cru bem limpinho, ó, bem limpinho mesmo. Tem um fiapinho outro? Tem, toda marca tem, pessoal. Só que eu tiro, sigo a vida aí, continuo crochetando. Isso não me atrapalha, tá? Eu uso aqui no ateliê só fio 6. Esse aqui, o rolo de 1 kg tem 990 metros, Tex 885, tá? O celular não tá querendo focar muito. Deixa eu ver se consigo focar aí pra vocês, ó. Ok? Então, eu vou estar utilizando o cru pra fazer a emenda e fazer o bico, tá? Vou estar utilizando aqui também agulha 3,5, tesoura e agulhas para auxiliar nos arremates, tá? Ó. A minha agulha de tapeceiro tá por aqui que eu tava arrematando alguma coisa. Mas vou utilizar a agulha de tapeceiro também, tá bom? E as outras cores que eu vou estar utilizando aqui para confeccionar as nossas peças do jogo de banheiro. Opa, deixa eu focar. São as seguintes cores. Rosa chá, tá? Rosa chá, você pode utilizar a marca que você quiser. Só que eu utilizo aqui só os barbantes da FFA. E eu super indico para vocês. Então aqui tem o rosa chá, que são esses aqui, ó, bonitinhos. Eu fiz 6 de cada, mas eu vou acabar utilizando mais, né? Esse aqui é o rosa ântico, que é um rosa aí bem bonitão, que é o tom sobre tom, né, do rosa chá, ó. Já fiz também anteriormente várias peças com essas duas cores. Vou estar utilizando aqui, ó, o salmão bem lindão aí, tá? Que é o tom sobre tom do goiaba. Esse aqui é o goiaba. Pra quem tem dificuldade aí de cores, ó. Esse é o tom sobre tom do
salmão e o goiaba, tá? Eu achei que super combinou essas 6 cores. E vou estar utilizando também o vinho. Esse aqui é o vinho e esse aqui é o Bordeaux. Vocês podem ver que tá tons diferentes aqui, ó. Tem uns fiapinhos aqui, porque eles estão na prateleira ali, tudo misturado. Os rolinhos, né, de sobras aí, que eu vou utilizar para estar fazendo essa peça. Então, são 6 cores aí: rosa chá, rosa antigo, goiaba, salmão, vinho e Bordeaux. Bora iniciar a nossa aula? Vamos iniciar pelo tapete, depois vai vir as outras aulas seguidas aí: pé do vaso, tampa do vaso, caixa acoplada e porta-papel higiênico, tá bom? Bora lá iniciar, então. Então, pessoal, esse daqui é a base que eu uso para criar minhas tampas do vaso, tá? É uma tampa mesmo do vaso, eu achei ela há muito tempo, ela tá até manchadinha aqui de tinta, eu achei numa obra. Aí eu lavei ela bem, higienizei, eu uso ela há muitos anos mesmo. Não sei nem quanto tempo que eu uso essa tampa. Aí eu deixei a medida assim pra mostrar pra vocês. Aqui ela tem 40 da curvinha aqui, tá vendo? Ela tem que ter essa curvinha, porque tem umas tampas que são retas. Mas a gente precisa desse rebaixo aqui, ó, que é mais ou menos a altura de um dedo, tá? Mais ou menos, 1 centímetro, acho que... Não é 1,5, não, 1 centímetro. Então, daqui dessa curvinha até a próxima tem 40 centímetros, tá? E daqui de cima, ó, até embaixo, porque ela tem esse rebaixozinho aqui, pra gente poder... tem uns encaixes aqui, né? Então, daqui, ó, ultrapassando um pouquinho aqui, ó, porque tem esse rebaixo, ela tem 44 até a curvinha. Então, eu faço as criações das minhas tampas em cima deste modelo, que é o padrão, tá? É o modelo padrão aí que cabe na maioria das tampas de caixa, nas tampas de vaso sanitário, tá? Então, eu vou fazer agora a base da nossa tampa, né, Márcia Regina. Aí eu venho mostrando pra vocês, colocando no molde pra vocês verem como que tá ficando, ok? Peguei aqui um fio, aqui eu peguei o fio goiaba, tá? Pra fazer o quadradinho aí com vocês. Quando chegar na parte da tampa do vaso, eu faço o meio square que a gente vai precisar lá, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou iniciar com as correntinhas. Eu deixo um fiozinho para arrematar, coloco a agulha aqui, ó, embaixo da linha, dou uma torcidinha, uma laçadinha e já travo minha primeira corrente. Se você quiser fazer sua corrente de outra maneira, aí pode fazer, tá? Importante fazer as 5 correntes. 2, 3, 4, 5. Eu faço ela um pouquinho mais larguinha, porque depois dá pra gente puxar e fechar um pouquinho o centro desse mini círculo, tá? Eu vou vir aqui, ó, nessa primeira corrente, vou puxar um ponto baixíssimo, certo? Ficou esse mini círculo aqui bem bonitinho. Vou subir 1, 2, 3 correntes e vou fazer mais 2 pontos altos, completando um bloquinho de 3 pontos, contando com essas 3 correntes aqui do começo. 2 correntes de intervalo, venho dentro do mini círculo e trabalho mais 3 pontos altos. Vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos, tirando 1, 2 vezes. 2 correntes de intervalo, venho dentro do mini círculo e trabalho meu terceiro bloquinho. Nós vamos fazer aqui uma quantidade de 4 bloquinhos, né? De 3 pontos altos, sempre com 2 correntes de intervalo. Fiz o terceiro, 2 correntes de intervalo e faço o próximo. 1, 2, 3 pontos altos, ok? Antes de fechar aqui o nosso quadradinho, eu viro aqui do avesso, dou uma puxadinha, ó, naquele fio que a gente deixou. Você dá uma puxadinha, ele dá uma fechadinha igual o círculo mágico, tá? Se você deixar a correntinha um pouquinho mais folgadinha. Se deixar muito apertada, ela não vem, não. Aí, pra fechar esse quadradinho aqui, eu não vou fazer corrente com ponto baixíssimo, não. Eu laço, porque eu quero que meu fio fique aqui no meio. Eu laço como se fosse fazer um ponto alto. Venho aqui, ó, na terceira corrente e puxo um ponto alto, que eu vou tirar tudo de uma vez, ó. Então, é um meio ponto alto. Ele dá o espaço de 2 correntes e minha linha já fica aqui, ó. Meu fio já fica aqui no meio, tá vendo? Eu subo
uma, duas, três correntes. Dentro desse espacinho aqui eu trabalho mais 2 pontos altos para fazer minha quina. Completei 3 com as 3 correntes. 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Fiz minha primeira quina, tá? Uma corrente de intervalo, venho no próximo espaço e trabalho novamente. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3 pontos altos no mesmo lugar, ó. Ficou assim, ó. Bem bonitinho, tá vendo? 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, no próximo espaço, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Você vai trabalhar assim mais uma, 2 vezes, sempre com uma correntinha de intervalo, tá? Observa o que você já fez aqui no começo, faça mais 2 quinas e eu retorno com vocês. Trabalhei minhas 4 quinas bem bonitinha para formar meu quadradinho, meu square. Agora, para fechar e o fio ficar aqui no meio, como aqui é uma corrente de intervalo só, eu venho na terceira corrente ó, e puxo um ponto baixo, ó. Tá vendo? Um ponto baixo de ladinho, porque o ponto baixo equivale a um espaço de uma corrente. Aí eu subo 1, 2, 3 correntes para fazer a próxima carreira. No mesmo espaço onde eu fiz o ponto baixo, eu trabalho mais 2 pontos altos, que agora entre as quinas vai ter um bloquinho de intervalo. Uma corrente de intervalo, venho fazer a quina aqui, do jeito que vocês já sabem. 3 pontos altos no mesmo lugar, você vai repetir o mesmo processo que você fez na carreira de baixo. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. A única diferença aqui é que vai ter um bloquinho no meio. Uma corrente de intervalo. Nesse espacinho aqui, você vai fazer um bloquinho sozinho. Ó, a única diferença é essa. Uma corrente de intervalo, vai repetir a sua quina, uma corrente de intervalo, vai fazer seu bloquinho, uma corrente de intervalo e vai fazer a quina e assim por diante, até você completar as 4 quinas, sempre com um bloquinho de intervalo entre elas, tá? Quando chegar aqui nessa quina, eu retorno com vocês. Prontinho, trabalhei todo o meu quadradinho aqui com as 3 carreiras. Agora sim que eu vou fechar, eu faço uma corrente. Venho aqui com ponto baixíssimo na terceira corrente onde eu iniciei, fecho com ponto baixíssimo, faço uma corrente, corto o fio. Aí eu puxo esse fio todo, ó, travo esse ponto, eu ando com esse fio por cima dos pontos altos, ó, pegando só o fiozinho de trás, pulo a corrente que eu vou trabalhar nela, no fiozinho de trás, ó, de cada ponto alto, eu vou passando esse fio, ó, eu vou laçando, pode pular as 2 correntes da quina, eu deixo sempre meus arremates ou na quina ou nesses intervalos de corrente, tá? Quando for arrematar, vocês vão entender por quê. Ó, prontinho. Nosso quadradinho aqui está pronto. Você vai fazer vários desses em várias cores, do jeito que você quiser. Quiser fazer miolinho amarelo, aqui rosa e a base verde, pode fazer. Cada carreira você arremata e troca de cor, tá bom? E siga a vida aí fazendo seus quadradinhos. E bora agora emendar e começar a fazer a nossa peça. Além dos quadradinhos, ó, que nós vamos utilizar na tampa do vaso, vamos utilizar 8 quadradinhos, nós vamos precisar dos cantos também, para a tampa ficar arredondada e ficar bem bonitinha aí. Então, eu vou fazer um cantinho aqui com vocês. Né? Porque eu já ensinei aí o quadradinho, então, deixa um pedacinho de fio para depois arrematar. Vem aqui, eu dou a laçadinha assim, ó, para iniciar minha correntinha, uma torcidinha, tá vendo? Eu pego o fio, dou uma torcidinha e puxo minha primeira corrente. Não deixo ela apertada. Faço mais 1, 2, 3, 4, completando 5 correntes. Venho aqui na primeira, puxo um ponto baixíssimo e fico com esse mini círculo. É nesse mini círculo que eu vou trabalhar. Vou fazer 1, 2, 3 correntes e uma corrente de intervalo, 4 correntes. Vou fazer uma quina aqui, ó, de 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo, mais 3 pontos altos. 1, 2,
3 pontos altos. Por enquanto tá assim, ó. Só 2 bloquinhos e esse ponto com uma corrente de intervalo. Aí eu vou terminar aqui essa primeira carreira assim, uma corrente de intervalo e um ponto alto. Já trabalhei minha primeira carreira. Viro o meu trabalho para me fazer a próxima. Subo 1, 2, 3 vezes a corrente. E dentro desse espacinho aqui, ó, eu faço mais 2 pontos altos. Já fiz meu primeiro bloquinho aqui da segunda carreira. Uma corrente de intervalo, vou lá no meio do leque e repito o leque. 1, 2, 3 pontos altos, ó. Por enquanto tá assim. 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos, que é a nossa quina. Você vai precisar fazer 4 desse aqui, tá? 4 cantinhos para sua tampa do vaso Márcia Regina. Terminou a quina, uma correntinha, vem nesse espacinho que você deixou aqui da corrente, com uma corrente de intervalo, e trabalha um bloquinho de 3 pontos altos. É só você puxar assim, ó, que os pontinhos vêm tudo pro lugar, tá? Vamos para nossa terceira carreira. Vira o trabalho, sobe 1, 2, 3 correntes. Nesse furinho aqui, ó, do ponto alto, você vai trabalhar mais 2 pontos altos. Nesse primeiro furinho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto. Então, aqui eu fiz meu bloquinho de 3. Uma corrente. Nesse próximo espaço, você vai trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente. E na quina, você vai repetir a quina. 1, 2, 3 pontos altos. Por enquanto, uma das laterais está assim. 2 correntes. E mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente. Venho aqui, trabalho meu bloquinho de 3 pontos altos nesse espacinho. 2, 3, uma corrente. Venho aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui encostadinha nos pontos altos e trabalho 1, 2, 3 pontos altos no mesmo lugar. Vou mostrar pra vocês como ficou bonitinho. Então, esse aqui é o nosso cantinho meio square, né, da nossa tampa do vaso, tá? Aí você corta, puxa o fio. Eu não vou cortar aqui porque eu vou utilizar esse fio aqui, porque os meus 4 ali já estão prontos. Aí você corta, faz uma correntinha de intervalo, ó, faz uma correntinha de intervalo, corta o fio, tira ele, puxa ele todo e trava ele para você usar na sua tampa do vaso, tá? Faça aí os seus 4 da cor que você preferir. E eu já vou vir com vocês pra gente começar a emendar a base da nossa tampa do vaso Márcia Regina. Com o nosso fio cru, vou começar a emendar, começando por uma das quinas, tá? Vou amarrar aqui, ó. Aqui tem 3 correntes, vou amarrar na correntinha de cima aqui e vou amarrar meu fio. Que esse jogo não tem peça piloto, tá? Eu tô fazendo junto com vocês. Então, se acontecer alguma coisa, eu vou desmanchar e vou fazer de novo. Aí eu apago a parte do vídeo e começo tudo de novo. Aí vou subir aqui onde eu amarrei 1, 2, 3 correntes. E vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar, completando nosso bloquinho de 3 pontos altos, tudo aqui nessa primeira base. Uma corrente de intervalo. Segue fazendo os bloquinhos, né? Cada espacinho, até chegar ali na quina. 3 pontos altos, uma corrente. No próximo, 3 pontos altos. E uma corrente de intervalo. Na quina, só 3 pontos altos, que a gente vai trabalhar só metade. Desculpa o barulho, pessoal. Vai trabalhar só metade para poder emendar o próximo square. Aí eu cheguei aqui, né, fiz meio só, meia quina, faço minha correntinha de intervalo, pego o meu próximo square e venho trabalhando aqui na quina, igual a gente fez a emenda de todos, do tapete e do pé do vaso, né? Ó, uma, aonde está sem, né, o cru, vou trabalhar nele
e vou prender onde eu já fiz o cru. Aí eu vou virar isso aqui, ó, de frente pra mim, essa quinazinha, meio square. Vou vir aqui, ó, na parte que eu já fiz, vou prender um ponto baixo aqui, nesse espacinho. Laço e vou trabalhar aonde tá sem nada. Fazendo sempre o bloquinho de 3 e a correntinha de intervalo. Só que quando vai emendar não precisa de correntinha, né? Você vem aqui, ó, o próprio ponto baixo já é sua corrente de intervalo. Laça, venho aqui, trabalho meu bloquinho, onde está sem nada. Se você ficar com esse pensamento, igual eu falei lá nos tapetes, vou trabalhar onde não tem nada e vou prender onde eu já fiz, ó. Onde já tá cheio. Prende, laça, vem fazendo a quina, metade da quina, né, pra prender. E depois a gente vai continuar. Faz os 3 pontos altos. Aí aqui, como não tem quina, você vai vir aqui, ó. Tá vendo? Tem as 3 correntes? Nessa primeira corrente aqui da ponta, você vai prender o ponto baixo, vai fazer uma corrente de intervalo e vai voltar aqui para completar sua quina, ó. Vai ficar assim, ó. A emenda vai ficar assim, porque nossa tampa tem que ficar oval, né? Aí eu vou completar aqui o bloquinho de 3, uma corrente. Bloquinho de 3 no próximo espaço, uma corrente, bloquinho de 3 no próximo espaço, uma corrente, vai fazer a quina aqui, ó, que aqui o nosso square tá completo, né? Então aqui ele tem uma quina, ó, 3 pontos altos, ó, por enquanto tá ficando assim. 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e 3 pontos altos. Aí eu vou trabalhar aqui essa base até chegar ali na próxima quina. Na próxima quina eu vou fazer novamente, ó, na corrente de intervalo, bloquinho, corrente de intervalo, bloquinho, corrente de intervalo e meia quina pra gente emendar o próximo square, tá? Aí eu volto com vocês aqui, com 3 pontos altos e uma corrente de intervalo. Trabalhei meu segundo square, usando aquele padrão que eu orientei vocês. Fiz a meia quina, faço uma corrente de intervalo e pego o próximo. Aí, vou fazer a mesma coisa, laço, faço meus 3 pontos altos, aonde ainda não tem nada, né? Viro o meu trabalho para me emendar agora. Eu vou no primeiro espacinho e já puxo o ponto baixo. Laço, completo aqui meus 3 pontos altos, 1, 2, 3, vou lá onde já preenchi de cru, com o cru e prendo ponto baixo, laço, venho aqui, trabalho os 3 pontos altos, venho aqui, ó, no espacinho, prendo ponto baixo, laço e vou fazer a quina. 1, 2, e como aqui onde eu já fiz o segundo square tem a quina completa, você faz uma corrente de intervalo, vem aqui no meio da quina, prende uma corrente de intervalo e completa a sua quina. Aí agora eu vou explicar para vocês até onde a gente vai fazer, pra gente emendar aqui o meio square, né? Que é dessa primeira coluna aqui, que começa com meio square, faz 2 square completos e termina com meio square, para ficar redondinho, ó. Então, você vai vir aqui, vai completar seus bloquinhos com as devidas correntes de intervalo, vai fazer a quina com as correntes de intervalo, faz os 2 bloquinhos aqui e meia quina aqui, que são só 3 pontos altos e uma corrente. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. É só fazer a mesma repetição que vocês fizeram aqui. Trabalhei aqui, ó, cheguei na outra ponta, agora vamos com o meio square, né? Fiz a minha metade da quina, uma corrente, pego o meu meio square e viro ele assim, ó. Ele tem que, você tem que iniciar ele nessa posição aqui, ó. Com a pontinha, com a quina virada, opa, laça e faz os 3 pontos altos. Pra você emendar ele ali na posição certa, tá? Presta bastante atenção se seus squares estão viradinhos para cima, ó. Os meus estão todos com os fios de arremate ainda, que daí para me saber que é o avesso. Pego essa base aqui, viro ela de frente para mim, vou lá e prendo no primeiro espaço.
laço, venho aqui na metade do meu square e trabalho meus 3 pontos altos. Preencho onde não tem nada ainda do meu fio e prendo lá onde eu já crochetei com fio cru. Vou lá no segundo espaço, prendo, laço, venho aqui nesse espacinho, completo meu bloquinho. Opa, o fio desfiou ali, deixa eu ajeitar. Completo meu bloquinho. Trabalhe apoiado, como eu falei no tapete, no pé do vaso, sempre apoiado. Fica mais fácil para você saber aonde que você vai crochetar e aonde que você vai prender. Com a sua peça apoiada. Vem aqui, prende, laça. Agora você vai trabalhar em cima desse ponto alto aqui, ó, do último ponto alto. No espacinho dele, ó. Você vai trabalhar sua quina aqui. 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente de intervalo, venho aqui na quina, prendo com ponto baixo, uma corrente de intervalo, laço e volto no mesmo lugar onde eu trabalhei os 3 pontos altos, que eu vou completar a minha quina. Ó. Puxo aquele nozinho que tava ali e completo minha quina aqui na nossa meia, no nosso meio square. Tá vendo? Agora eu vou andar com os bloquinhos por aqui, ó, pra gente já fazer essa parte, tá? Aí aqui a gente vai trabalhar assim, uma corrente de intervalo. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Ponto alto da próxima carreira? Eu vou trabalhar meu bloquinho aqui. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo. Venho aqui, ó, nesse meinho desse square aqui, ó, e vou trabalhar assim, ó. Tá vendo onde a gente fez o mini círculo? Vou trabalhar 3 pontos altos, uma corrente de intervalo e 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Vai ficar parecendo uma quina, mas na hora da gente trabalhar a parte oval, ele vai ficar oval, tá? É só para não ficar repuxado aqui, ó. Pulo esse espaço desse ponto, venho no próximo aqui, ó, e trabalho meu bloquinho de 3 pontos altos. Tá? Ali eu preenchi com a quina, mas é só para não ficar, tá vendo como ficou aqui, ó? Trabalhei nessa base, pulei essa, trabalhei na base central, pulei essa e trabalhei nessa. Aí agora eu vou completar aqui pra gente finalizar, fazer o fechamento aqui e fazer nossa próxima coluna. Uma corrente de intervalo, vem aqui, aqui tem as 3 correntes e os 2 pontos altos, ó, na terceira corrente, eu vou trabalhar 1, 2, 2 pontos altos somente, para não ficar muito ponto aqui, 1, 2 correntes de intervalo, e mais 1, 2 pontos altos. Essa quina aqui é só de 2, para não ficar muito ponto acumulado aqui depois, tá? Só essa quina, uma corrente de intervalo, venho nesse bloquinho e trabalho 3 pontos altos, uma corrente de intervalo, venho aqui nesse bloquinho, estamos fazendo o fechamento da primeira coluna para fazer a nossa segunda coluna, tá? No próximo espaço. Opa, enroscou aqui. Bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, agora vamos fechar essa quina com que tá só com metade, né? Faço completo aqui os 3 pontos altos, ó, vai estar ficando assim por enquanto, ó. Completo aqui. Uma corrente de intervalo, venho nesse meinho aqui, prendo o ponto baixo. Ó, já fechamos nossa primeira, nossa meio square. Uma corrente de intervalo, venho aqui, ó, e completo a minha quina com 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo e vou seguindo a vida. Vou fazer os 2 bloquinhos aqui, meia quina, uma corrente de intervalo, prender com ponto baixo. Uma corrente de intervalo, completar a minha quina. 2 bloquinhos, faz a metade da quina, uma corrente de intervalo, prende com ponto baixo aqui, mais uma corrente de intervalo e prende. Faz o mesmo segmento que nós fizemos aqui por toda a carreira.
Quando você completar essa quina aqui, ó, você vai fazer 1, 2 bloquinhos. E para aqui e eu encontro com vocês pra gente fazer a nossa segunda coluna aqui da tampa do vaso Márcia Regina. Cheguei aqui, né, ó. Cheguei aqui, trabalhei minha quina, meus bloquinhos. Uma corrente de intervalo. Vou vir nesse ponto alto aqui da pontinha, do terceiro ponto alto aqui, ó. E vou trabalhar 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo. Já vou pegar meu próximo square. Agora, essa coluna são 4 square completo, tá? Laço. E venho trabalhando meu bloquinho de 3 pontos altos nele. Aí, agora, ó. A gente vai trabalhar aqui por último, igual nós fizemos no tapete. Sempre tem uma fase que a gente, quando a gente terminar, a gente termina de fazer a volta. Eu vou virar aqui o meu trabalho, ó. Vou virar para saber onde que eu vou encaixar, né? Que vai ser a nossa segunda coluna. Aonde que eu vou trabalhar e aonde eu vou encaixar, ó, tá vendo? Trabalhei aqui, vou encaixar aqui. Trabalhei aqui, vou encaixar aqui. E assim por diante até a gente chegar na quina. Viro aqui, prendo o ponto baixo. Laço e venho completando aonde ainda não tem os 3 pontos altos. Trabalhei o segundo bloquinho, vou lá e prendo com ponto baixo. Laço, volto aqui onde ainda não tem nada. Faço os 3 pontos altos. Minha cachorrinha tá brava que quer sair. Venho aqui, prendo. Agora, eu vou fazer aqui, não. Eu vou mostrar pra vocês aonde. Venho aqui, trabalho minha quina, né? Metade da minha quina. Uma corrente de intervalo, que na quina precisa. Agora, você vai achar onde você vai prender. Sabe aquele ponto baixo entre uma quina e outra? Você vai prender nele, com ponto baixo, ó. Uma corrente de intervalo. Volta aqui e vai preencher essa lateral. Pra gente já encaixar o próximo. 1, 2, 3. Aí, por enquanto, tá assim, ó. Tá vendo? Por enquanto, tá assim. O primeiro square da nossa segunda coluna. Uma corrente. Trabalho até ali pra emendar o próximo. Sempre você visualiza a peça antes de emendar, tá? Porque você emendando primeiro a primeira pontinha, que nem a gente emenda aqui agora, você virando o trabalho, você sabe aonde você vai trabalhar e aonde você vai encaixar. Aqui eu tô conversando, mas é só uma repetição dos outros que nós já fizemos, ó. Trabalho até aqui, metade, né, ó. Por enquanto tá assim. Já fiz os 3 pontos e a corrente, laço e pego o próximo square. Ó, essa hora aqui, ó, quando você emendar o primeiro bloquinho, que você vai virar ele lá, você já vai saber aonde você vai fazer, ó. Porque você vai ter que prender aqui. Então, automaticamente, quando você virar, ó, você já vai saber... Opa, tô fazendo uma bagunça aqui com os meus squares. Automaticamente você já vai saber que você vai trabalhar aqui e emendar aqui, trabalhar aqui e emendar aqui, trabalhar aqui metade. Aí, quando eu trabalhar aqui metade, para emendar ali, para não ficar nenhuma dúvida, eu volto com vocês, tá? Mas aqui, vocês vão fazer a repetição aí sozinhos. Vocês já fizeram aí nos outros squares, tá? Chegando na quina, eu retorno. Cheguei aqui na quina, emendei aqui, cheguei na quina, fiz os 3 pontos altos, uma corrente de intervalo, viro, lá onde eu prendi a outra quina, ó, naquele ponto baixo, eu vou puxar o meu ponto baixo lá também. Vai prender sempre as quinas, quando chegar aqui, sempre nos pontos baixos, entre uma quina e outra. Laça. Agora, eu só vou explicar, para não ficar muito repetitivo, ó, vou fazer a quina aqui, completar, né? Porque essa coluna aqui são 4 square, 4 quadradinhos completos. Então, eu vou dar mais importância, mais ênfase aqui quando tiver as quinas. Vai lá e prende. Agora eu vou mostrar. Ó, por enquanto tá ficando assim. Às vezes parece que... Ai, balancei vocês.
parece que tá meio bagunçadinho, mas se você trabalhar apoiado, você vai entender melhor. Então, você vai fazer a mesma repetição, ó. Vai completar aqui, chegou na quina, prende no ponto baixo, vai completar aqui e vem pro próximo. E o nosso próximo vai ser esse. Trabalha nele, prende, trabalha nele, prende, trabalha aqui, prende no ponto baixo, anda até aqui, né? Anda até aqui, prende no ponto baixo também quando você trabalhar a quina e já vem no próximo, tá? Você vai completar aqui essa coluna com os 4. Quando você chegar aqui, ó, que você estiver fazendo e prendendo, faz a quina e prende, faz os bloquinhos até aqui. Quando chegar nessa quina, eu retorno com vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Mas aqui, por enquanto, tá assim, ó. Deixa eu mostrar do alto para vocês, que vocês vão entender a parte oval ali, a parte como tá bonitinha, ó. Tá vendo? Ó, fica oval desse lado e oval daquele lado. Ali a gente vai completar ainda. Então, complete essa coluna aqui com 4 square e eu volto com vocês já já. Trabalhei aqui usando aquela orientação que eu passei para vocês, ó, 1, 2, 3, 4 square completo. Prendi tudo aqui, fiz os 3 pontos, prendi lá naquela quina que eu fiz só de 2 pontinhos, de 2 pontos e 2 pontos de um lado, 2 do outro. Completei aqui minha quina, ó. Agora eu vou andar até aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer aquele mesmo fechamento com vocês pra gente fazer a nossa última coluna, que vai iniciar com meio square e vai terminar também com meio square, para ficar oval aqui a nossa base, tá? Então, vou completar aqui os meus bloquinhos e volto com vocês aqui. Chegando aqui, ó, cheguei na quina, vou fazer o mesmo fechamento, vou fazer só um com vocês, para não ficar nenhuma dúvida. 2 correntes, completa a quina, com 3 pontos altos. Ah, e como eu mostrei para vocês aí no começo, a base que eu uso, o molde que eu uso para fazer minhas tampas do vaso, assim que eu terminar de emendar tudo, eu vou colocar no molde e vou mostrar aqui de cima para vocês verem como que tá ficando, tá? Para ver qual alteração que a gente vai ter que fazer, para já começar a iniciar o bico. Uma corrente. É muito legal aí se vocês fizerem um molde com papelão e isopor. O importante é ele ficar alto, com altura de pelo menos um dedo assim de altura, porque é para dar aquela curvinha da tampa do vaso, para não ficar repuxado a sua redinha, tá? Vou completar aqui os 3 pontos, uma corrente de intervalo, venho aqui, ó, e completo minha quina, igual eu fiz na primeira coluna. 3 pontos altos, uma corrente, vem aqui nesse meinho, prende o ponto baixo, uma corrente e completo a quina. Aí, vocês vão fazer isso até chegar lá na última quina do primeiro bloquinho que a gente emendou, né, ó. Por enquanto tá assim, ó. Ok? Por enquanto tá assim a nossa peça. Aí, você vai completar esse terceiro. E esse quarto, você vai fazer a quina aqui bonitinha, 1, 2, e fazer metade da quina. E eu volto com vocês pra gente fazer a nossa terceira e última coluna. Trabalhei aqui todo o fechamento, ó, da nossa segunda coluna. Vamos para a terceira. Vocês já estão vendo que tá o meio square aqui, né? Pra ele ficar nessa posição aqui, que a gente precisa que ele fique nessa posição, você vira ele assim, que a gente vai iniciar ele aqui nessa pontinha, tá? Faz o seu bloquinho com a corrente de intervalo. Com o square apontando para cima, assim, vocês vão trabalhar aqui nesta pontinha. Laça. Venho aqui, ó, aqui tem 3 correntes. Na terceira corrente, já faço meu bloquinho. 1, 2 pontos altos. 3 pontos altos, tá? Vira o trabalho, porque daí vocês vão colocar aqui, ó, o squarezinho de vocês, para saber aonde vocês vão trabalhar, tá vendo? Para essa parte aqui, deixa eu empurrar mais para cá, para essa parte aqui também ficar oval. Quando eu emendar a terceira coluna, eu venho mostrando para vocês como que tá, bom? Aí, eu vou trabalhar aqui e emendar, trabalhar aqui e emendar, trabalhar aqui e emendar. Quando eu emendar aqui, ó,
do jeito que eu emendei todas as próximas. Vou fazer meu bloquinho aqui, vou fazer aqui e volto com vocês, tá? Que agora é só uma questão só de emenda, vocês já estão craques aí. Então, faça a emenda, respeita aqui, né, igual as demais que a gente já tá fazendo. Faz os dois bloquinhos aqui e a gente se encontra para emendar o próximo square. Cheguei aqui onde eu expliquei para vocês, olha como tá bonitinha a nossa base, ficando arredondada. Uma corrente, venho aqui nesse terceiro ponto alto e trabalho 1, 2. Preciso trocar essa agulha, pessoal. Deixa eu trocar essa agulha aqui, que ela tá muito gasta e ela tá enroscando. Ela já enroscou várias vezes no decorrer dessa peça. Laço. Opa. O fio ficou um pouquinho desfiado. E trabalho meu bloquinho de 3 aqui na ponta pra gente fazer o próximo. Uma corrente. Pego meu bloquinho, viradinho aqui pra cima, trabalho e faço aquela emenda que a gente já tá acostumado, tá? Os dois do centro aqui são, ó, é só você virar ele que você já vai saber aonde que vai emendar, aqui e aqui, e aonde que vai seguir para emendar o próximo, tá? Igualzinho a gente tá fazendo os demais. Emenda este. Emenda o próximo, tá? Que eu volto com vocês para emendar o último, que é a nossa última quina aqui desse lado e fazer nosso fechamento. Cheguei aqui, né? Emendei os dois centrais aqui. Agora vamos emendar nossa última quina aqui, para já pôr no molde ali, vocês verem como que tá ficando, tá? Tá ficando uma gracinha aí nossa tampa. Então, ó, você coloca a peça assim, pra você ver como que você vai encaixar, quando você tiver dúvida, ó. Deixa eu puxar aqui pra não desmanchar. Aí, você vira aqui o trabalho, ó, que você vai saber que você vai emendar essa pontinha aqui, ó. Porque na hora que você virar, ó, você vai emendar essa pontinha, porque na hora que você virar, ela vai ficar encaixada assim, tá? A quina com as quinas lá. Então, você centraliza aqui bonitinho a sua peça. Venho aqui, faço os 3, né? Os 3 pontos altos. A correntinha de intervalo, laço e já venho naquela pontinha, ó. Venho lá naquela pontinha, onde tem as 3 correntes aqui. E já trabalho meu bloquinho de 3 pontos altos. Deixa eu arrumar aqui. Fui ajeitar o celular, senão a mão vai sumindo assim. Fiz aqui o bloquinho, ó, tá vendo como que tá aqui? Vou virar, encaixar aqui, opa, vou virar, vou encaixar aqui, pra vocês verem onde que a gente vai fazer. Vou lá encaixar, né, prender o meu primeiro bloquinho, laço e venho aqui completo. Tá? Por enquanto aqui não tem segredo nenhum, é do jeitinho que vocês estão fazendo aí mesmo. Uma corrente, uma corrente não. Vou lá, prendo. Laço. Então, aqui você vai usar o mesmo método que você já tá trabalhando. Vai fazer, prender, fazer aqui na prender. Vai prender esses dois aqui e eu volto com vocês aqui na ponta, pra gente já fechar aqui esse último e dar o segmento, fazer o fechamento a volta toda aqui da nossa tampa do vaso, tá? Então, faça aí usando aquele mesmo padrão até chegar aqui, ó, nesse segundo espaço e eu retorno com vocês. Trabalhei aqui usando todo aquele padrão que eu já tinha orientado, cheguei na ponta aqui do nosso último meio square, né? Laço, vou vir aqui em cima desse último ponto alto. Lembra que a gente fez aqui, ó, só 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos? Eu vou fazer isso aqui também, nessa pontinha, para não ficar um acúmulo muito grande de pontos aqui. Opa, cadê meu fio? Tá aqui perdido. Vou fazer só 2 pontos altos. Se você quiser fazer 3, pode fazer 3 também, tá? Eu vou fazer 2 porque eu já fiz 2 ali. Ó, 2 pontos, uma corrente. Vou lá na quina, prendo. Faço mais 2 pontos. Viro o meu trabalho, ó. Viro, tá vendo que eu fiz 2 pontos só? Mas pode fazer 3 também, não tem problema não.
Na verdade, eu nem sei da minha cabeça porque que eu coloquei 2 aqui, né? Mas pode colocar 3. Ó, então, por enquanto, a gente tá assim, ó. Opa, fiz uma corrente a mais aqui e ficou um espaço muito aberto. Como eu tô fazendo a tampa, criando a primeira tampa junto com vocês, o processo é assim mesmo, ó. Aí, aqui agora eu vou completar, ó, porque aqui não tem, né, o trabalho, aqui não tem, ó, a volta toda, até a gente chegar lá no primeiro squarezinho, meio square, que a gente iniciou. Então, nós vamos agora fazer o fechamento, né, pra já dar início à base, prender os alfinetinhos depois para fazer a redinha, né? Ó, uma corrente. Vou pular esse espaço, vou no próximo, que é um bloquinho, né? Vou no próximo espacinho aberto, trabalho 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, venho aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó, que onde era a nossa mini argolinha, e vou trabalhar aquele leque, igual eu trabalhei ali do outro lado. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Ok? Para não repuxar aqui, não virar um chapéu a nossa tampa do vaso. Uma corrente de intervalo, pulo esse espaço, vou no próximo. Aí já vai chegar ali para me fazer o fechamento da primeira quina, né? Aqui que não tá fechado ainda, tá vendo? Aqui no pezinho, onde eu fiz esses 3 pontos altos, vou fazer mais 3 pontos altos para fazer o fechamento do nosso meio square. Faço uma corrente de intervalo, venho nesse intervalinho aqui, prendo o ponto baixo, uma corrente de intervalo e aqui vocês já estão craques, né? Na parte de fazer o fechamento. Ó, eu só vou fazer aqui na parte no meio com vocês, no meio square, para não ficar nenhuma dúvida. Então, aqui você vai fazer o fechamento normal até chegar aqui. Faz os 3 pontos, uma corrente prende, uma corrente faz os 3 pontos aqui, eu retorno com vocês aqui nesse meio square. Trabalhei aqui meu fechamento com aquela orientação que eu passei para vocês. Cheguei aqui, ó, no meio square. Já completei a minha quina com os 3 pontos, né? Agora eu vou fazer aqui com vocês. Aí depois eu vou fazer os arremates, tá? Junto com vocês aí. Uma corrente, pulo esse espaço, vou no próximo. Trabalho meus 3 pontos altos. Ó. Uma corrente, pulo esse espaço, vou naquele mini círculo que a gente iniciou e faço a mesma repetição que eu fiz nos anteriores. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Opa. Completo aqui meus 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, pulo esse espaço, vou no próximo e trabalho 3 pontos altos. Uma corrente, completo minha quina aqui, ó. Às vezes fica um pouquinho apertadinho, mas é só você fazer com calma que dá tudo certo, ó. Uma corrente de intervalo, venho nesse meinho, prendo um ponto baixo e sigo a vida aqui do jeito que eu tava fazendo anteriormente, tá? Só vou completar esses 3 pontinhos aqui e mostrar pra vocês como tá ficando. Ó, fizemos a outra quina, né? Na verdade, da nossa tampa. Então, você vai seguir a vida aqui usando o mesmo padrão, completando os leques, completando esse leque, pulando esse espaço, fazendo bloquinho, pulando esse espaço, vindo aqui no mini círculo, fazendo o seu leque, né? De 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Pula pra cá, faz o seu bloquinho. E quando chegar aqui, eu retorno com vocês pra gente fazer a última metade de quina e fechar aqui e já iniciar. Eu vou colocar no molde, tá? E depois eu vou iniciar uma carreira aqui pra estruturar a nossa tampa e ver como já tá ficando a medida dela, ok? Cheguei aqui, fiz meu último bloquinho, a corrente de intervalo, venho aqui, ó,
nesse cantinho aqui onde nós iniciamos. Trabalho meus 3 pontos altos, ó. Uma corrente de intervalo, venho nesse meinho aqui e trabalho meu ponto baixíssimo, ok? Agora eu vou colocar ali no... Vou deixar assim com uma correntinha mais larga, vou colocar no molde e mostrar pra vocês. Ó, coloquei aqui no molde, vou mostrar pra vocês. Aqui, na parte de trás, onde tem a parte de levantar aqui, ó, ultrapassou um pouquinho, tá vendo? Aqui do lado falta bem pouquinho, então só com a nossa carreira de estrutura de ponto sobre ponto, ele já vai chegar dos dois lados, ó, tá vendo? E aqui na frente ele já chegou, ó. Se você der uma... É que eu não gosto de ficar puxando, porque pra a tampa não ficar repuxada. Mas nossa tampa ficou assim, a base, né, da nossa tampa ficou assim, bem lindona. Agora a gente vai fazer já a estrutura para poder depois fazer o bico. Agora vamos dar o segmento aqui, fazer nossa carreira de ponto baixo. Não sei se eu falei ponto alto aí, mas é de ponto baixo. Igualzinho nós já fizemos no tapete e no tapete do pé do vaso, tá? Aqui onde eu fechei, né, com ponto baixíssimo, eu vou subir 1, 2 correntes, que equivale a um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, nesse meinho que é na quina, vou fazer meu ponto baixo e vou fazer ponto sobre ponto, ó. Onde tem ponto alto, eu vou fazer o ponto baixo e onde tem correntinha, eu vou fazer meu ponto baixo também. Vou seguindo assim, ponto sobre ponto, até a gente chegar ali na emenda do primeiro square. É só obedecer onde tem ponto alto, você põe ponto baixo em cima, e onde tem a correntinha, você põe ponto baixo em cima também. E quando chegar aqui na parte da emenda, ó, você vai fazer um ponto baixo dentro da quina, um ponto baixo em cima desse ponto baixo que você emendou, e um ponto baixo dentro da quina. Vai ficando assim, ó. Tá vendo quando vai chegando todos os pontinhos no lugar? Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer esse mesmo processo pela volta toda. Quando chegar aqui na quina, na metade do square, eu retorno com vocês, tá? Pra não ficar muito ponto acumulado aqui. Quando chegar aqui, ó, no meio square, que tem aquela quina, você vai trabalhar ponto sobre ponto. E aqui no meio, você vai trabalhar só um ponto baixo, tá? Pra não ficar um acúmulo muito grande de pontos aqui. Que nosso intuito é deixar a tampa oval, tá bom? E não com quina. Agora, segue a vida aí a volta toda, usando o padrão que eu orientei, e eu retorno com vocês lá no comecinho, onde a gente iniciou aqui os nossos pontos baixos. Fiz a volta toda aqui com os meus pontos baixos, cheguei aqui no final, ó, na segunda correntinha, eu vou puxar o ponto baixíssimo, tá? Aí, eu vou deixar folgadinho aqui para me arrematar alguns fios com vocês, igual eu faço em toda videoaula. Quando eu faço meus square, eu deixo sempre o fio ou no intervalo ou na quina, né? Ó, pode ver que tá aqui no intervalo. Então, eu vou distorcer aqui, deixa eu pegar minha agulha de remates. Eu vou distorcer aqui esse fio, vou abrir ele no meio, 3 fiozinhos para um lado, 3 para o outro. Vou levantar um pouquinho esse bloquinho aqui na cor crua, vou levantar ele um pouquinho, vou pegar um fio aqui dentro e vou puxar uma dessas bases com a minha agulha, ó. E vou amarrar os nozinhos. O primeiro nozinho é leve, para não franzir aqui o fio que eu passei, né? O segundo você já pode apertar e o terceiro também. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Como eu levantei o bloquinho, ó, eu posso puxar os pontos e esconder um pouco aqui o meu nozinho, tá? Então, eu vou fazer isso em todos os arremates. Tanto esse do meio aqui, eu dou uma puxadinha e prendo ele aqui embaixo, amarro os nozinhos, tá? Todos os fios aqui eu vou arrematar e volto com vocês na parte 2, tá? Pra gente já marcar toda a nossa redinha, já deixar marcadinho e fazer o bico e a redinha da nossa tampa do vaso Márcia Regina, tá? Volto com vocês na parte 2.